Olá, pessoal! Este é o primeiro de uma série de 3 tutoriais avançados para o sistema de mockup facial do iClone 7, incluindo o Facevari Realtime para iClone. Esses tutoriais têm como objetivo te contar tudo o que você precisa saber sobre como personalizar o sistema, tanto para você quanto para os personagens específicos em que está trabalhando. E eles partem do princípio de que você já assistiu meus tutoriais anteriores e já está familiarizado com o plugin de mockup facial do iClone, assim como com o Facevari Realtime para iClone. Mas antes de entrar em detalhes, quero resumir os tutoriais para que você tenha uma perspectiva sobre a relação entre os diferentes métodos. Embora você possa, é claro, usar os controles de intensidade, assim como salvar e carregar perfis de intensidade específicos no plugin de mockup para controlar o quão grande ou pequena será a animação do mockup, isso na verdade não muda como as expressões aparecem, exceto em termos de magnitude. Isso não muda. Por exemplo, o quanto as sobrancelhas sobem em relação ao quanto elas descem, nem altera o formato de uma sobrancelha ao subir ou descer. E é esse nível de modificação do próprio sistema de mockup que vou abordar nestes tutoriais. Agora, existem 3 níveis de modificação do sistema que você pode fazer. Esses níveis são por calibração, por alteração dos parâmetros de mapeamento e, por fim, pela modificação dos morphs de personagens subjacentes, que são usados para o mapeamento. Neste tutorial, vou tratar da calibração. E a calibração é, de longe, a abordagem mais simples, já que é instantânea e feita em tempo real, além de não afetar nenhuma das configurações ou dados subjacentes do sistema. O próximo tutorial vai abordar o painel de mapeamento de expressões, como funcionam os diferentes perfis e como criar perfis personalizados. E, por fim, vou falar sobre os próprios morphs e como eles podem ser alterados para modificar o sistema desde a base. Então, vamos começar com as técnicas avançadas de calibração no Facevari Realtime para iClone. A calibração é o passo fundamental em que você alinha seus traços de expressão neutra com a expressão padrão do personagem, fornecendo efetivamente um ponto de referência zero, onde sua expressão facial neutra corresponde à do personagem, e toda a animação subsequente é relativa a isso. Agora, já mencionei algumas vezes em tutoriais anteriores que, se você abrir levemente a boca durante a calibração, isso melhora a sincronização labial, e demonstrei como isso funciona no meu tutorial de Lip Sync. Mas vou mostrar isso rapidamente para você de novo, então vou calibrar com a boca claramente fechada. Testando, 1, 2, 3. Agora vou calibrar com a boca claramente aberta. Testando, 1, 2, 3. E, por fim, vou calibrar com a boca levemente aberta. Testando, 1, 2, 3. E como você pode ver, a sincronização labial melhora se você abrir levemente a boca durante a calibração. Mas você pode fazer muito mais com a calibração do que simplesmente mudar o quão enfaticamente a boca se fecha. Na verdade, você pode mudar a forma como os recursos funcionam apenas ajustando sua própria expressão facial na hora da calibração. Quero começar mostrando o que acontece quando eu mudo diferentes partes da minha expressão facial durante a calibração. Então, vou calibrar primeiro com as sobrancelhas levantadas. E como você pode ver, isso na verdade abaixa as sobrancelhas do personagem quando eu volto para minha expressão neutra padrão. Em seguida, vou calibrar com a boca fazendo uma careta de desaprovação. De novo, veja o que acontece. E aqui, você pode ver que fazer uma careta durante a calibração faz com que o personagem sorria quando eu volto para minha expressão neutra. E quando eu sorrio durante a calibração, o personagem faz uma careta de desaprovação quando eu volto para minha expressão neutra. Agora, esses efeitos ocorrem simplesmente porque o sistema mapeia qualquer expressão facial que eu fizer ao pressionar o botão de calibração como sendo neutro do personagem.
E isso significa que, embora na maioria das circunstâncias seja melhor para o usuário adotar uma expressão completamente neutra, você pode, na verdade, mudar como a animação funciona alterando sua expressão de calibração, se necessário. Então, vamos ver como esse princípio pode ser aplicado de forma construtiva para melhorar a animação de personagens específicos. Carreguei algumas variações do mesmo personagem aqui para demonstrar. Agora, esses personagens têm traços faciais e expressões padrão um pouco diferentes, talvez o tipo de variação que você pode encontrar nos seus próprios modelos de personagem. Aqui, por exemplo, o personagem tem sobrancelhas relativamente altas. Vou mudar para este aqui. E vou calibrar normalmente. E você pode ver que, quando eu mexo minhas sobrancelhas para cima e para baixo, as sobrancelhas do personagem sobem demais quando eu as levanto, e, na verdade, elas não descem muito quando eu abaixo as minhas. Mas se eu calibrar com minhas sobrancelhas um pouco mais altas do que o normal, eu realmente consigo equilibrar isso para a animação de forma adequada. Agora estou mudando para outro personagem, e este tem as sobrancelhas mais baixas por padrão. Então, quando eu calibro normalmente e abaixo minhas sobrancelhas, as sobrancelhas do personagem descem um pouco demais. Vamos ver o que acontece quando eu calibro já com as minhas sobrancelhas abaixadas. E novamente, a animação fica mais equilibrada ao fazer esse ajuste na calibração. Agora, mudando para um personagem com uma boca particularmente larga, vou calibrar normalmente. E você pode ver que ele não executa muito bem as expressões de boca pequena, e as expressões de boca larga ficam bastante exageradas. Então, nesse caso, se eu calibrar com a minha própria boca um pouco mais aberta, novamente, isso proporciona um alcance melhor de animação no geral. Agora estou passando para um personagem com a boca bem pequena. Vou calibrar normalmente. E você pode ver que as expressões ficam bastante restritas. E se esse fosse um personagem de desenho animado com uma boca muito pequena, como muitos deles têm, é bem possível que essa boca pequena acabe ficando extremamente distorcida ao fazer expressões como o bico, por exemplo. Então, para melhorar a situação aqui novamente, você pode basicamente espelhar o que o personagem está fazendo e calibrar com a sua boca um pouco menor do que o normal, assim. Isso realmente amplia o leque de expressões. O mesmo vale para os olhos aqui. Estou selecionando um personagem que, por padrão, tem olhos finos e semicerrados, e eu vou piscar normalmente. Você pode ver que as pálpebras estão fechando demais. Então, para resolver isso, posso calibrar semicerrando os olhos durante a calibração. E isso vai reequilibrar os olhos, fazendo com que eles abram e fechem de forma mais eficaz e permitindo que eu semicerre os olhos sem que eles se fechem completamente. Então vamos pegar mais um exemplo, e esse aqui claramente já tem uma expressão de preocupação por padrão.
Embora a expressão de preocupação desse personagem seja marcante, isso ocorre porque ele já começa com essa expressão por padrão. O sorriso talvez não esteja tão eficaz quanto poderia, então vou equilibrar isso calibrando com uma leve carranca no meu rosto. E agora você pode ver que o sorriso está muito mais eficaz. E exatamente o mesmo se aplicaria se você estivesse trabalhando em um personagem que, por padrão, já tivesse um sorriso. Você poderia sorrir um pouco para calibrar, e isso equilibraria os sorrisos e as carrancas do personagem durante a animação. Então, para resumir, se o rosto de um determinado personagem não está respondendo à captura de movimento tão bem quanto você gostaria porque o personagem tem traços muito específicos ou uma expressão muito particular, e você quer que esse traço ou esses traços do personagem animem de forma mais natural e equilibrada, você pode mudar sua própria expressão, seja um traço individual ou até mesmo toda a expressão facial, para espelhar a expressão padrão do personagem durante a calibração. Agora, acabei de recarregar o personagem original porque quero mostrar outro aspecto importante da calibração. Veja, todos nós temos rostos diferentes e proporções de traços diferentes, e isso pode afetar o quão bem a captura de movimento vai traduzir suas expressões faciais para personagens 3D. Usando as sobrancelhas como exemplo, se a sua expressão relaxada tem sobrancelhas altas e, na verdade, quando você as levanta, elas não sobem muito, dá para perceber que isso pode ser um problema na animação, onde as sobrancelhas do personagem mal se levantam. E quando você abaixa as sobrancelhas, elas descem demais, resultando em expressões com sobrancelhas muito baixas. Então, se você tem sobrancelhas naturalmente altas, pode ser útil abaixá-las um pouco durante a calibração, o que vai proporcionar expressões de sobrancelha melhores na animação. E é exatamente a mesma coisa se você tem sobrancelhas naturalmente baixas, pois pode perceber que, se calibrar normalmente, há pouco movimento quando faz expressões de sobrancelha baixa e as sobrancelhas do personagem sobem demais quando você as levanta. Novamente, você pode obter resultados mais equilibrados se calibrar com as sobrancelhas levemente levantadas, para que as sobrancelhas do personagem se movam de forma mais eficaz para cima e para baixo. E o mesmo vale se você tem naturalmente uma boca larga ou pequena, ou um sorriso ou expressão séria por padrão. E se você perceber que isso está limitando a animação facial, vai ver que ajustar isso fazendo cuidadosamente o oposto pode trazer resultados mais naturais e expressivos nos personagens 3D. Agora, eu descrevi duas abordagens bem diferentes para a calibração. Primeiro, onde você ajusta sua expressão para melhorar o alcance da animação facial de um personagem com características ou expressões específicas. E segundo, onde você ajusta sua expressão para melhorar o seu próprio alcance de animação facial. E esses conceitos podem ser difíceis de entender e aplicar quando tudo o que você quer é começar e produzir animação facial, então minha recomendação é primeiro simplesmente testar no seu personagem-alvo usando a expressão padrão relaxada, com a boca levemente aberta, e só começar a testar esses métodos se você não estiver obtendo os resultados desejados. Mas, em ambos os casos, o quanto exatamente você deve ajustar realmente depende do que funciona melhor para você quando estiver se preparando para a sessão de mockup. Assim como calibrar para a sincronização labial, que eu demonstrei no tutorial de Lip Sync, trata-se de encontrar o ponto ideal que te dá os melhores resultados. E você só consegue fazer isso dedicando um tempo para visualizar e testar diferentes expressões de calibração para o personagem em questão. No entanto, é muito simples mudar sua expressão para calibração, e você vai perceber que essas abordagens são extremamente responsivas e realmente valem a pena ser testadas, já que isso significa que você não precisa gastar longos períodos desenvolvendo perfis de mapeamento individuais para você e para cada personagem com quem está trabalhando. Este foi o primeiro de uma série de tutoriais avançados para o sistema iClone Mockup usando Facevar e Realtime para iClone.
O próximo tutorial vai abordar como mudar fundamentalmente o próprio sistema de mockup, personalizando os parâmetros de mapeamento no plugin iClone Mockup.